Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai hoje falar um pouquinho a respeito de embargos de terceiros no processo civil, mas isso vai servir para vocês quando falarem de embargo de terceiro de constrição lá no processo do trabalho, tá? Então, assim, basicamente, vamos voltar um pouquinho lá no início do curso, lá quando a gente começou a falar a respeito de teoria geral do processo, quando nós comentávamos a respeito da angularização da relação subjetiva no processo. O que eu quero dizer com isso? Bom, quem tem uma ação, quem tem uma pretensão resistida e é necessária a existência dessa pretensão resistida, vai a juízo reclamando do juízo uma proteção tutelar. Então, a ação é movida contra o Estado judicante que, por consequência disso, determina. Tem duas hipóteses, né? A primeira hipótese é ele receber a pretensão e verificada ali a hipótese ou a situação, no caso concreto, de julgamento de liminar de improcedência, e o que ele faz ali, extingue a ação, ou numa outra situação, num outro caminho, o juiz entendendo preenchidos os requisitos de validade, ou pelo menos indícios do preenchimento dos requisitos de validade e desenvolvimento válido e regular do processo, determina a citação do réu. Esse ato de determinar a citação do réu, ele evidentemente é para que seja oportunizado aquele que é demandado numa ação judicial a possibilidade de que traga a sua versão dos fatos, contraponha a pretensão e justifique o porquê que está resistindo o direito do autor. A isso nós damos o nome técnico de direito de defesa e que ele ganha perfil de proteção constitucional quando lá no artigo 5º da Constituição, a gente reconhece como um direito fundamental o direito da legítima defesa, da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, quando a Constituição produz efeitos de cima para baixo, digamos assim, no ordenamento infraconstitucional, particularmente no CPC, para garantir às pessoas o direito ao contraditório, à ampla defesa. Pois bem, então se cita o réu para que ele venha ao processo e contraponha a inicial. Quando isso se concretiza e a gente encerra, portanto, a primeira fase do processo de conhecimento, a gente tem o preenchimento da relação da angularização processual. Ou seja, nós temos de um lado o autor, que provoca o juízo e que demanda o réu para que venha produzir a sua defesa contrapondo a pretensão do autor. Nesta formação triangular ou piramidal, a gente reconhece, portanto, ali todo o limite da lide, ou seja, não só o limite objetivo do que está sendo pedido, porque se for enfrentado alguma postulação, alguma coisa além do que está ali pedido, nós estaríamos diante de um julgamento extra petita, citra petita, infra petita, ou seja, aqueles vícios sentenciais em que o juiz não pode decidir fora dos limites da lide, dos limites objetivos da lide. E mais, e aqui nós vamos começar a falar a respeito da nossa aula de hoje, nos efeitos e sobre o patrimônio de quem que esta lide produzirá seus efeitos. Sim, porque como nós já falamos na aula passada, quando nós estamos buscando a imputação de responsabilidade pelo inadimplemento de uma obrigação, nós não temos outro caminho senão a busca do adimplemento através da responsabilização patrimonial. Ou seja, a gente vai imputar a responsabilidade ao patrimônio do réu e tão somente do réu. Então, veja, o autor pede a proteção tutelar para que o réu do processo seja condenado a prestação, que é o objeto da prestação tutelar, o objeto em si do que se pretende na ação. Então, veja, somente o réu e somente contra o réu poderá, então, ser deferida a medida constritiva acaso nós estejamos diante de um processo de cumprimento, uma fase de cumprimento de sentença ou de um processo de execução, que é o nosso espaço de fala, que é o nosso campo de trabalho hoje aqui. Então, se eu tenho um crédito, advindo ele, vindo este crédito, de uma formação processual, lá de um processo de conhecimento, ou se eu tenho um crédito que venha de uma formação creditória de títulos executivos extrajudiciais e que demandam, portanto, para uma proteção tutelar jurisdicional de uma ação de execução, eu vou precisar impingir responsabilidade ao patrimônio, mas ao patrimônio do réu. Ocorre que não raras as vezes, e para dizer bastante comum, há a imputação de responsabilidades a terceiros, ou seja, aqueles que não são parte no processo e que, portanto, não podem ser responsabilizados para solver com seu patrimônio a dívida que não lhes compete.
Tá? Então, se nós estamos diante de uma situação dessas, como este terceiro que não fez parte lá da formação processual ou que não faz parte da obrigação executória do título executivo protege o seu patrimônio? Bom, aí nós estamos diante de uma intervenção de terceiro no processo através de algo que tecnicamente nós conhecemos por embargos de terceiros. Diz o seguinte o artigo 674, e os embargos eles são extremamente bem regrados no 674 ao 681 do CPC, quando ele fala basicamente o seguinte: quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiros. Então vejam, quem não sendo parte no processo tiver contra si pretensão de constrição ao patrimônio que não é ou que não pode sofrer esta constrição, ele protege o seu patrimônio através de embargos de terceiros. E isso é a maneira através da qual aquele que não sendo parte no processo vai se proteger da constrição indevida, portanto. Então, quem é que pode, quem é que tem a legitimidade para propor os embargos de terceiro, portanto, é quem não é parte no processo. Essa é a premissa clássica que está no caput do 674. Ou seja, não é parte no processo, não tem nada a ver com isso e o meu patrimônio está sendo constrangido. Mas, professor, como isso pode ocorrer na prática? Gente, isso ocorre todo dia, a toda hora, a todo instante. Imagina a seguinte situação. Eu e a Gabriela, minha esposa, somos casados e por uma questão de escolha minha e dela, nós somos casados pelo regime de separação total de bens. O que é o meu patrimônio é meu patrimônio, o que é o patrimônio dela é o patrimônio dela. Só que nós temos patrimônio que é comum, ou seja, nós temos patrimônio que 50% é meu, 50% é dela, porque quando nós compramos, nós optamos por esse tipo de enfrentamento na construção, na compra patrimonial. Eu tenho as minhas atividades, né? Eu sou advogado, eu estou procurador-geral do município, mas a minha origem, a minha vocação, o meu trabalho é ser advogado e eu sou empresário. Eu tenho uma pequena empresa, que é o meu escritório de advocacia, e tenho uma outra pequena empresa que gera meu patrimônio imobiliário. E a Gabriela tem patrimônio dela, ela tem as coisas dela, tem as empresas dela, ela trabalha com construção civil, enfim, tem todo o patrimônio dela. No caso dela, no meu caso, em qualquer uma das duas situações, por um problema, há uma ação de execução de um título executivo extrajudicial ou uma ação indenitária contra a minha pessoa. Pois bem, no momento em que vai se buscar a imputação de responsabilidade, que vai se penhorar ou que vai se constranger um patrimônio meu, o que acontece? Vai se constranger o que me cabe nesse patrimônio. Só que muitas vezes a penhora incide sobre todo o patrimônio. Por exemplo, incide sobre toda a minha casa, incide sobre todo o meu recurso financeiro, a minha conta corrente que é conjunta com ela, enfim, incide todo o patrimônio. Como a Gabriela, que não tem obrigação nenhuma com referência a essa pretensão de crédito, porque não fez parte da ação, ou porque não é responsável pelo título executivo extrajudicial, vai proteger a sua meação no processo através de embargos de terceiros. Então, não sendo parte no processo, protege o seu patrimônio por embargos de terceiros. Então, isso é a premissa, né? A primeira identificação que a gente precisa ter, assim, quem tem legitimidade ativa para os embargos de terceiro? Aquele que não é parte no processo. Não sendo parte no processo, ele vai, portanto, proteger o seu patrimônio através de embargos de terceiros. Mas o legislador não parou aí, ele trouxe algumas coisas bastante interessantes, né? Disse também o seguinte, os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. O que ele quis me dizer com isso? Ele quis me dizer o seguinte, que qualquer credor, qualquer titular de posse ou domínio de bem, ainda que não devidamente registrado no registro imobiliário, ele pode proteger o seu patrimônio. Então veja, a própria norma, o próprio CPC já reconhece a possibilidade de que aquele que é titular de um domínio, aquele que é titular de uma pretensão ou titular de um direito, através de um contrato de gaveta, aqueles contratos, os instrumentos particulares que não transferem a propriedade, mas geram obrigações, todos aqueles podem manejar os embargos terceiros para proteger a sua posse, porque são posseiros e eles podem proteger a sua posse a partir daí. Então, ele sendo terceiro, ele pode. Também pode aquele inquilino, aquele locador de imóvel, de bem imóvel, que mantém um contrato de locação registrado no registro de imóvel por longo período de tempo, ele pode proteger o seu contrato por embargos de terceiros
quando se pretende levar o bem a leilão, dizendo, olha, só um pouquinho, eu sou inquilino deste imóvel, eu tenho aqui um contrato que ainda tem 20 anos pela frente, eu quero proteger este meu patrimônio e eu vou, o meu direito a estar neste imóvel e eu vou fazê-lo através de embargos de terceiros, para que o meu contrato de locação, portanto, seja respeitado. Então, isso, claro, lá na lei de locações, ela tem alguns requisitos, né, que para produzir efeitos contra terceiros, este contrato de locação ele precisa estar registrado no registro de imóveis, né, e a partir disso, preenchido esse requisito, eu posso obrigar o arrematante, ou obrigar quem pretenda comprar no leilão este bem, através da manutenção da observância dos termos contratuais. Segue ainda o 674 no parágrafo seguinte. Considera-se terceiro para o ajuizamento de embargos o cônjuge ou companheiro quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843, que é quando ele faz parte ou tira proveito da dívida pelo qual dá origem ao crédito em execução. O adquirente de bens cuja constrição decorra de decisão que declara ineficácia da menção realizada em fraude à execução. Uma outra coisa que é bem clara, assim, ó, que a gente sabe, e nós já falamos, né, a respeito disso, não me lembro se nós já falamos, mas nós vamos falar no curso a respeito das fraudes. Não cabe em embargos de terceiros alegar fraude à execução ou fraude a credor, porque é uma ação desconstitutiva, não é constitutiva, né? O núcleo da decisão dos embargos de terceiros, ele tem uma pretensão desconstitutiva, ele não pode constituir um direito, ele vai desconstituir uma constrição indevida. Portanto, não se discute ali fraudes à execução ou fraudes a credores. Para a fraude à execução, ela pode ser reconhecida, inclusive de ofício pelo juiz no processo de execução. E a fraude a credores, ela precisa de uma ação pauliana ou revocatória para reconhecer a fraude a credor como anulação, para a anulação do ato jurídico feito em fraude, portanto. O adquirente de bens cuja concessão decorra de decisão declara ali quem sofreu concessão judicial de seus bens por força de desconstituição da personalidade jurídica ou de cujo incidente não fez parte, portanto. Então, vocês sabem que nós hoje temos lá, por regra do artigo 50 e 51 do Código Civil, a possibilidade do incidente de desconstituição da personalidade jurídica que vem regrado no CPC ali pelo 130, mais ou menos, tá? Então, se porventura a parte tem contra si a desconsideração da pessoa jurídica e ele tem o incidente da desconsideração da pessoa jurídica e ele não faz parte desse incidente, ele não pode ter contra si, né, a constrição porventura que se pretenda impingir, porque ele não fez parte da desconsideração e, portanto, ele não pôde defender lá onde devia a imputação em cascata, em decorrência que a desconsideração da personalidade jurídica vai imputar a ele. O credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real, de garantia, enfim, e aqui nós vamos lendo o procedimento. Quanto ao prazo, o 675 é bastante claro. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transite julgada a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa da particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da carta respectiva. Então, o 675 ali ele é bastante claro a respeito do prazo para a oposição dos embargos, né? Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse a embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Então, quando, por exemplo, manda penhorar uma casa, o juiz automaticamente deverá determinar a intimação também do cônjuge para que, porventura, possa opor os embargos e, porventura, aí defender o seu direito. Então, no 677 vem os requisitos da ação, né? Na petição inicial, o embargo a prova sumária da posse do seu domínio, a qualidade de terceiro, oferecendo documento e rol de testemunhas, é facultada a própria posse na audiência preliminar de designação do juízo, a citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos, na ação principal, enfim, né? Será legitimado passivo sujeito a quem o ato der a constituição aproveita. Então, no 677, parágrafo 4º, ele fala a respeito da legitimidade passiva. Quem é o legitimado passivo para figurar nos embargos de terceiro? Tanto aquele que pretende execução quanto o réu do processo, da qual emerge a constrição ou a penhora. Então, o credor e o devedor nos embargos de terceiro são réus dos meus embargos, tá certo?
E é importante porque tem uma súmula do STJ para a gente falar a respeito aqui um pouquinho da fixação honorária, né, por conta disso. O que acontece? Muitas vezes eu faço a compra e venda de um determinado imóvel e faço por instrumento particular e não registro isso. Se porventura esse imóvel sofrer uma constrição, eu posso opor embargo de terceiro, que evidentemente demonstrada a minha boa-fé, né, que a boa-fé ela é vivificadora dos, eu gosto tanto desse termo, nunca consigo falar ele, vivificadora dos atos negociais entre as partes, né, já dizia a Vontura a respeito disso, tanto é que ela se presume, ela não precisa ser provada, a má-fé ao contrário precisa ser provada, né, eu demonstro a minha boa-fé e eu consigo com bastante tranquilidade, olha, eu sou comprador deste bem, comprei esse bem, recebi esse bem na partilha do meu divórcio, enfim, só que eu não levei a registro imobiliário, mas eu sou o possuidor dele, eu tenho aqui a posse, a prova e tudo mais, sem problema nenhum. Então lá a sentença será de procedência dos embargos, determinando o levantamento do gravame. Ocorre que esta sentença, que acolhe a minha pretensão de embargos, naturalmente vai fazer imposição de verba sucumbencial, ressarcimento de custas e honorários advocatícios, que naturalmente segue o princípio da causalidade na fixação, ou seja, se condena a pagar o encargo sucumbencial aquele que porventura der causa à demanda. Numa condição normal de temperatura e pressão, nós entenderíamos o seguinte, olha, quem deu causa à demanda foi quem pretendeu a constrição, portanto, aquele que pretendeu a constrição indevida é que deveria pagar os honorários sucumbenciais e ressarcir as custas. Só que o STJ, de uma maneira bastante inteligente, até o meu sentido, ele fixou um entendimento um pouco diferente a respeito disso. Ele afastou aqui esse nexo lógico da causalidade, da constrição àquele credor, para dizer que, na verdade, a constrição só houve porque aquele que é o embargante, que é o terceiro embargante, não registrou o domínio na sua propriedade, porque ele se omitiu de um dever seu, de pegar o contrato e fazer o assentamento no registro imobiliário, de pegar a certidão de divórcio e fazer o assentamento no registro imobiliário. Então ele só não tornou público para terceiros isso, e ao fazê-lo ele permitiu que a constrição se concretizasse. Então, na verdade, a constrição só houve, a penhora só houve, porque este que é terceiro, que embarga como terceiro, ele não foi diligente em proteger seu patrimônio. Então, na verdade, a constrição que dá causa aos embargos é derivada da ausência de uma conduta sua, deste terceiro. E, portanto, é ele, terceiro, que deu causa à constrição. Portanto, é ele que deu causa aos embargos de terceiro. Então, neste ponto, o STJ tem a súmula 303, se não me falha a memória, que fala exatamente isso. Né, que aquele que deu causa aos embargos por conta da sua omissão em fazer o registro da tradição do bem é que deverá arcar com o encargo sucumbencial, portanto. Tá? Então, voltando aqui, o 678, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão dos atos das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, objetos embargos, bem como manutenção a reintegração provisória da posse se o embargante a houver requerido. É a liminar de embargos. Então, olha, embarguei, provei a minha posse, eu quero uma liminar de embargos para assustar o andamento do processo de execução. Porque o processo de execução, ele em tese, eu já falei para vocês, ele é draconiano. E tanto a execução quanto faz de cumprimento de sentença, ele não para, ele anda, entendeu? Aliás, anda no ritmo do judiciário, mas ele anda, ele não para, ele não fica sobrestado. Nesta hipótese aqui da liminar de embargos terceiros, há o sobrestamento, ou seja, eu demonstro a minha posse, não, só um pouquinho, vamos aferir responsabilidades. Então eu peço a liminar para o processo, vamos julgar os embargos de terceiros. Acolhidos os embargos de terceiros, se desconstitui a constrição e o credor vai buscar outro patrimônio para satisfazer a sua pretensão. Não acolhidos, julgados improcedentes, bom, aí nós temos uma apelação, julgou, quando transitou em julgado, a decisão que transitou em julgado que não reconhecer a tese dos embargos de terceiros, bom, aí então segue a constrição com os demais atos, vai levar a praça, avaliação e por aí, e segue por aí, tá bem? O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção à prestação de cautela, enfim, por aí vai. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. Então, nós contestamos em 15 dias e a partir daí abre-se um processo de conhecimento normal. Contra os embargos, o credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que o devedor comum é insolvente, o título é nulo ou não obriga a terceiros,
Outra é a coisa dada em garantia. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevido será cancelado com reconhecimento do domínio, ou manutenção da posse, ou da reintegração definitiva do bem de direito ao embargante, portanto. Tá? E, julgados embargos de terceiros, segue-se a vida natural. Se desconstituído o gravame, desconstitui a pretensão executória. Se não desconstituído o gravame, segue-se a senda da imputação da responsabilidade sobre aquele patrimônio, portanto, gravado. Beleza? Gente, até a próxima. Um abraço.